E você tem uma situação de ocupação ilegal, que essa é reconhecida pela ONU por todos os países do mundo. Nem os Estados Unidos vão te dizer que não há uma ocupação nos territórios de 67, que é a Cisjordânia e Gaza. Tá? Mas ninguém fala disso, a não ser quando há um ataque do Hamas, entendeu? E que, em princípio, em Israel se exerce o direito de legítima defesa. Os americanos, franceses, alemães estão indo lá, eles não estão dizendo só, olha... Eles estão dizendo que Israel tem praticamente carta branca, porque eles estão colocando tudo isso na conta da legítima defesa. Então, você imagina o desespero dos palestinos que estão contando com o apoio da comunidade internacional, entendeu? Para acabar com o apartheid, para acabar com a ocupação, para acabar com a limpeza étnica, quando eles veem que, o pessoal vem para apoiar Israel, para dizer, pode bombardear o hospital, pode continuar a expulsar o pessoal, porque vocês estão dentro do seu direito de autodefesa. Você imagina o drama de você viver uma tragédia dessa e não ser visto, sabe, pelo mundo? Claro que você é visto pelo mundo, as pessoas estão saindo aos milhares em Londres, em Berlim, em Paris, as ruas, né, para apoiar a Palestina, para dizer que tem que acabar o drama da Palestina. Mas os governos não estão vendo, sabe? Os governos, ou pelo menos, não estão mostrando que estão vendo, né? Lá em Gaza, que vocês estão chamando de prisão a céu aberto, existem limitações que impedem de se tornar um Estado decente. O Estado que o direito internacional prevê para a Palestina, desde 67, é Cisjordânia e Gaza. Juntando esses dois, seria o Estado da Palestina. Tá. Ele é um Estado que é reconhecido por 140 estados no mundo, inclusive o Brasil. O Brasil reconheceu... Sim, mas é que lá em Gaza tem uma série de dificuldades que impede a população o acesso à energia elétrica, por exemplo. Exato. Tudo é controlado por Israel. Tudo é controlado por Israel. E é controlado... E esse controle não vamos lá. É uma imposição de Israel... É fechado as fronteiras, é tudo. Só entra e só sai o que Israel permitir. Eu entendi tua pergunta. Eu ouvi numa rádio esses dias que o Hamas proibia as pessoas de saírem de Gaza. E aí eu fiquei, cara, como assim? Porque Gaza foi cercada por Israel. Gaza é controlada a entrada e a saída por Israel. Inclusive, uma coisa muito interessante de ser dita. Naqueles primeiros meses da pandemia, todo mundo queria ficar em casa, certo? Inclusive o soldado do posto de fiscalização de Gaza. Isso significa que não entrava comida em Gaza. E as pessoas começaram não a morrer de Covid, começaram a morrer de fome. Não entrava comida. A comida que vem de onde? A comida entra ali... Tem uma passagem que liga ao Estado de Israel e tem uma passagem que liga ao Egito. Tá. Então você tem um controle justamente, né? Inclusive contando as calorias do que entra de caminhões e tal, e do que entra de material de construção e tal. Agora, a questão da saída, que é mais grave, tem um escritório de assuntos humanitários da ONU que tem um escritório específico para os territórios palestinos. Sim, que é a ONURA. Esse escritório ele te dá o número de pessoas que morrem por ano em Gaza, porque elas estão esperando uma autorização israelense para ir para um hospital fazer um tratamento, fazer hemodiálise, fazer um transplante, fazer... No território de... eles estão em Gaza, ou em qualquer outro lugar do mundo, mas... Para poder sair, eles precisam dessa autorização. Entendi. E então, tem um número de pessoas que morrem esperando na fila, sabe? Sim. Basicamente, pelo que vocês estão me falando aqui, eu estou entendendo que, por conta desse sufocamento que tem no território, que seria o território palestino, que é determinado como território palestino, Israel exerce um sufocamento em Gaza que não permite que Gaza tenha hospitais decentes, tenha infraestrutura, tenha energia elétrica, ainda que, sei lá,
em conjunto com a Cisjordânia, se desenvolvam, porque Israel isso não acontece porque Israel não deixa. É isso que estão dizendo. É interessante falar que a Cisjordânia e Gaza não são conectadas, tá? Elas verdade. ficam a 93 quilômetros de distância. Que torna as coisas um pouco mais complicadas, Exatamente, porque como é que você tem um estado com os territórios separados. Um território separado? Então isso é muito complicado. Mas a tua análise é basicamente isso. É basicamente isso. E na Cisjordânia é menos pior. Entendeu? Tá. Mas, mas é menos pior por uma questão política? Porque não é tão fechado, mas é ali que você tem aquele muro de separação que você vê na Cisjordânia. É o chamado muro do apartheid. Você tem territórios que têm regimes diferentes por conta dos acordos de Oslo, né? Mas, por exemplo, há 2 anos atrás, em 2021, foi a última explosão de violência lá, em que também houve um ataque por parte do Hamas, mas que tinha sido provocado por uma situação que estava acontecendo em Jerusalém, onde algumas famílias palestinas estavam sendo expulsas das casas onde moravam, e os colonos vindos, um deles pelo menos falava no vídeo, depois vocês podem capturar, falava num sotaque americano, né? E a mulher diz para ele, Jacó, você está roubando a minha casa. E ele diz para ela, mas olha, se eu não roubar, algum outro vai roubar. Quer dizer, algum outro vai ocupar a sua casa, certo? Então, sinto muito, você vai sair, vai ser expulsa da sua casa e eu vou ocupar. Isso faz parte... Primeiro, sim, você pode considerar isso sob o ponto de vista do drama pessoal, né? Você está há 50, 100 anos morando naquela casa e alguém chega e diz, você tem que sair, e o colono... Em Jerusalém. Tem um aspecto mais geral, que isso é um modo de controlar Jerusalém. Então, há uma política israelense de esvaziar os entornos de Jerusalém de palestinos para que Jerusalém inteira seja totalmente ocupada por israelenses judeus, porque essa é a política deles. Mas tem muçulmano pra caramba em Jerusalém. Então, mas eles estão expulsando, é isso que eles estão expulsando, entendeu? Mas eles controlam uma parte bastante importante lá, pelo menos do ponto de vista religioso. Sim, mas é isso esse é o grande medo que os palestinos têm, então, os muçulmanos. Você está dizendo que os israelenses estão agindo para que os muçulmanos se tornem minoria ali e percam o controle. Não só minoria, como, mas, por exemplo... Eles estão fazendo isso muito antes de 1948. Mas, por exemplo, uma das razões que foram dadas pelo Hamas para esse ataque agora é justamente o aumento das violações da mesquita de Al-Aqsa. Os colonos judeus, sob a liderança de um ministro do Netanyahu, que é ele mesmo um colono, né? Eles estão aumentando a frequência com a qual eles entram na mesquita, violam, portanto, a sua santidade, etc., usam de violência contra os muçulmanos que estão ali rezando, contra as mulheres, etc. E tem um projeto desse grupo político israelense, né, que é muito antigo e que é confessado, que é a destruição da mesquita. Por quê? Porque para eles ali é o lugar do templo, do segundo templo que teria sido destruído pelos romanos. Então, para eles têm que destruir a mesquita e reconstruir ali. Isso é uma visão extremista religiosa ou é uma visão de Estado? Não, hoje é a política de Estado de Israel. Eles estão caminhando para isso, sabe? Então, por exemplo, você tem 700 mil colonos em toda a Cisjordânia, você tem 200 mil só no entorno de Jerusalém para garantir que Jerusalém será... em algum momento, certo? Tanto é que essa é a pressão que eles fazem sobre os diversos países para que reconheçam Jerusalém como sendo a capital de Israel. E não é metade de Jerusalém, é Jerusalém inteira, certo? Então tem um processo que os palestinos percebem muito claramente de expulsão gradual, de retirada da identidade, de extinção, né, da relação desse povo com a sua terra, sabe? Isso é uma política do dia a dia muito antiga, e agora está ficando, com esse governo especialmente do Netanyahu, né, está ficando muito, por um lado, muito mais radical, mas muito mais explícita também, confessada, sabe? Então, você está dizendo que Israel não ficou satisfeito com o território que foi designado? Já num primeiro momento, a divisão era a seguinte...
Vamos colocar aqui em números, né? Porque eu acho importante que a gente fale dos números. A população que iria formar Israel naquela época, em 47, era 1/3 da Palestina. E os outros eram palestinos. Então, a divisão era 49% da terra para palestinos, 51 quebradinho da terra para um Estado israelense e um pouco de território internacional, que seria Jerusalém. No primeiro momento, já em 1948, cerca de 70% do território foi tomado. Então, não havia satisfação, de fato, com a quantidade de território que foi designada. E aí, é muito interessante, porque muita gente fala, mas os árabes foram questionados. Espera lá. A Palestina não fazia, naquela época, parte da Liga Árabe. Os palestinos não foram questionados. Não era um estado a Palestina, não é? A Palestina, naquela época, era um protetorado britânico. Uhum. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa sempre nessa mania querida, maravilhosa de dominar os estados e tutelar o mundo numa síntese de eu vou ensinar você como se vive, como se é civilizado, e tanto que fez isso na África, fez isso na América, fez isso, enfim, no mundo inteiro. Então, nesse processo, com a derrocada do Império Turco-Otomano, a França começa a liderar o Líbano, a tutelar o Líbano e a Síria, e a Grã-Bretanha começa a tutelar a Palestina e o Egito. E naquele ponto ali, no ano de 1917, há um aceno por parte da Grã-Bretanha de que é possível criar um Estado palestino aqui. Mas cabe falar, um Estado judeu aqui, mas cabe falar que o Estado judeu, segundo o sionismo, ele não pensava apenas na Palestina. Ele pensava também na Patagônia Argentina, ele pensava também em Uganda, e iniciou-se um processo em Uganda, mas por vários motivos a Palestina foi escolhida. Em primeiro lugar, porque tem um pretexto bíblico. Então, há aí uma motivação que pode ser religiosa.